Pai do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente. Estou gravando aqui fora porque aqui a claridade é melhor, amém? Deus venha abençoar a vida dos amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde. E que o Espírito Santo venha falar aos vossos corações, amém? Meu intuito aqui, amado e querido irmão, não é julgar o homem. Não é, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, julgar o homem, mas sim, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a profecia a qual foi lançada, amém? Vamos estar analisando essa profecia, como os irmãos viram aí no tema, essa profecia para o dia 30 de março é verdade? Então os irmãos viram aí no tema e vamos fazer o análise dessa profecia segundo as Escrituras Sagradas, amados e queridos irmãos. A minha preocupação não é por você que tem estrutura, não é por você que conhece as Escrituras Sagradas, mas são para os novos convertidos, para aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor. Então, vamos estar fazendo análise da profecia e vamos ver se essa profecia condiz com as Escrituras Sagradas ou se não condiz com as Escrituras Sagradas, amém? Quero deixar um texto bíblico, Oséias capítulo de número 4 e o versículo de número 6, amém? Oséias capítulo de número 4 e o versículo de número 6, que está escrito: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então Oséias está dizendo aqui que o povo de Israel foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amados e queridos irmãos, os irmãos viram que saiu uma profecia aí, que agora dia 30 de março iria acontecer uma grande catástrofe. Os irmãos viram uma profecia aí sendo lançada que nesse 30 de março, na madrugada do dia 30 de março, iria acontecer algo extravagante na face da terra. Nós vemos aí que levantou aí um homem com essa profecia, diz que o espírito da morte iria descer, iria morrer muitas pessoas, pessoas iriam cair nas calçadas, pessoas iriam cair dentro dos bares, pessoas iriam cair dentro dos supermercados. Agora vamos fazer uma análise com as Escrituras Sagradas para vermos se essa profecia ela condiz com as Escrituras Sagradas. Irmãos, eu quero abordar apenas 3 pontos a qual eu analisei no vídeo para nós fazer uma comparação com as Escrituras Sagradas, uma comparação geral, amém? Primeiro, no vídeo a qual essa profecia foi lançada, eu vi só um trecho do vídeo. E o profeta que lança a profecia, ele fala para que eu e você ungíssemos as nossas roupas, ungíssemos as gavetas do guarda-roupa, ungisse as portas da casa, as janelas, ungisse a casa. Agora deixa eu perguntar uma coisa para os amados irmãos. Será se as Escrituras Sagradas, ela manda nós ungirmos objetos, ungimos coisas? Queridos, fazendo uma exegese bíblica, aí nós já vemos um ponto negativo. Diante das Escrituras Sagradas, o óleo da dispensação da graça, ele é para orar pelos enfermos. Na antiga aliança, eram ungidos objetos. Era ungido, louvado seja o nome do Senhor, foi ungido. O tabernáculo, ungiam até pessoas do ministério profético para reis, ungiam. Mas na dispensação da graça, o óleo é para oração, para cura. E nós podemos conferir nas Escrituras Sagradas, amados e queridos irmãos, Marcos capítulo de número 6, isso aqui é tudo Bíblia, amém? Marcos capítulo 6, versículo número 13, está escrito: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e curava. Nós vemos aqui o óleo sendo usado para ungir os enfermos para a cura. E aqui também, em Tiago capítulo 5, versículo 14, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite ou com óleo, em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se lhe perdoados. Então nós vemos, amados e queridos irmãos, aqui o óleo, ele sendo usado para orar por pessoas, para ungir pessoas e orar por cura, não para ungir objetos. E nós vemos aqui na profecia ele mandando ungir as roupas, ungir as gavetas, ungir as portas, ungir as casas. Ei, a pessoa estando em desobediência, você pode ungir o que for. O que vai nos guardar da morte, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é um óleo, não é um azeite, mas é o Espírito Santo do Senhor. É o poder de Deus que nos guarda de todo mal. Então nós já vemos um ponto a qual as Escrituras Sagradas jogam por terra. Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O óleo não pode guardar a minha e a tua família da morte, não. Um óleo não pode guardar a minha e a tua família do mal. O óleo, mais uma vez eu repito, era usado na antiga aliança para ungir objeto. Nas Escrituras Sagradas, o óleo é o Espírito Santo, que nos guarda de todo o mal. É o Espírito Santo que nos protege. Então nós já vemos um ponto fraco nessa profecia, amado. Se chegar alguém mandando você ungir objeto com óleo, pode cair fora que isso é heresia. Na dispensação da graça, meus queridos irmãos, até ungir pessoas para o ministério profético, para exercer ministério na igreja, ela não condiz com as Escrituras Sagradas. Pois se nós formos olhar aqui o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando Saulo e Barnabé é separado para a obra missionária, eles não são ungidos com óleo, é o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos Paulo e Barnabé, apartai-vos Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre ele, os despediram. Então nós vemos aqui que os apóstolos da igreja primitiva, eles oram por Saulo e Barnabé, mas eles não derramam óleo na cabeça de Saulo e Barnabé. E a mesma coisa aconteceu com o diaconato em Atos capítulo 6. Não foi derramado óleo. Então nós vemos aqui o óleo na dispensação da graça sendo usado, irmão, para orar pelos enfermos, para orar por os doentes, não para ungir objeto. Amém? Nós vemos aqui, amados irmãos, o óleo, ele sendo usado para orar por pessoas enfermas. Não para ungir gaveta, roupa, não. Casa, o óleo não vai guardar. Então nós já vemos aí uma heresia, e tem muitos ministérios com essas heresias. Pastores, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O óleo é para orar sobre os enfermos, não para ungir objeto. Então nós já vemos aí que nesse ponto aí, a profecia dele já cai por terra. Mas tem mais coisas. Ele também diz, amados e queridos irmãos, que naquela profecia, esse espírito da morte é o cavalo amarelo. E tudo indica ali que naquela profecia, esse profeta, ou que se diz profeta, está se referindo ao cavalo amarelo de Apocalipse. O quarto selo do Apocalipse, a qual é aberto os 7 selos. Ele está se referindo ao quarto selo de Apocalipse. E nós, irmãos, pelo menos na Assembleia de Deus, fazendo discípulos, creio que nós somos da linha que interpreta a Bíblia pré-tribulacionista. Creio eu que mais pastores e missionários da Igreja Assembleia de Deus fazendo discípulos, creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Porque a tribulação é o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade desobediente e também sobre Israel, para purificá-lo, para que eles aceitem o Messias, para que eles creiam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus quando acontecer a batalha do Armagedon. Então,
Nós acreditamos que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus falando para a igreja que estava em Filadélfia, porque ela tinha guardado a palavra dessa paciência. Jesus também guardava da hora da tribulação que iria vir sobre todo mundo para tentar a todos que habitam sobre a terra. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele faz menção aqui, o cavalo amarelo, o quarto cavaleiro do Apocalipse, mas a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. A tribulação não é para purificar de pecado não, querido. A tribulação é o derramamento da ira de Deus. Nós podemos ver os 7 selos sendo abertos. Nós vamos ver as 7 trombetas sendo tocadas. Nós vamos ver as 7 taças sendo derramadas sobre a face da terra ali, irmão. Você que acredita que a igreja do Senhor, os escolhidos de Deus, vai passar por a grande tribulação, é porque você não tem uma ideia do que é a grande tribulação. É porque você não sabe o que vai acontecer na grande tribulação. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma carne se salvaria. Então nós vemos ele nessa profecia se referindo a esse cavalo amarelo, a esse espírito da morte, como se fosse o cavaleiro do Apocalipse. E nós não estamos ainda na grande tribulação. A tribulação não chegou ainda. Ei, nós temos que entender a divisão do Apocalipse. Nós temos que entender a divisão do Apocalipse, irmão. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 19 está escrito. Jesus revelando para João, quando João está na ilha de Patmos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então nós temos que entender a divisão do livro de Apocalipse, irmão. Aqui, Jesus ele fala para João, olha, escreve as coisas que são. Então, primeiro, as coisas que são. Segundo, as coisas... Primeiro, as coisas que tem visto. Segundo, as coisas que são. E terceiro, as coisas que hão de acontecer. Então, o Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Jesus fala assim, escreve as coisas que tem visto. João ele tem visto ali Jesus glorificado. João ele tem visto ali Jesus em sua glória. Ele tem visto Jesus como os olhos como chama de fogo, os seus olhos brancos, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco. Ele tem visto ali Jesus glorificado. Mas depois, Jesus ele fala para João, as coisas que são. E quais essas coisas que são? Irmãos, o capítulo 1 é as coisas que João vê. O capítulo 1. As coisas que são é de Apocalipse, é o Apocalipse 2, 3, 4 e 5. Essas são as coisas que são. E as coisas que hão de acontecer é do capítulo 6 ao capítulo de número 22. A grande tribulação, ela vai começar a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Então não tem como, amados e queridos irmãos, esse cavalo amarelo, ele ser aquele cavaleiro do Apocalipse, não tem como. Porque antes do cavalo amarelo surgir, existem mais 3 selos. Então nós já vemos aí mais uma heresia caindo por terra. Nós vemos aí mais, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma tese dele caindo por terra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou me levantando aqui, amados irmãos, para voltar aqui o fundo musical, amém? Então ele se refere àquele cavalo amarelo como se fosse o cavaleiro do Apocalipse. Nós sabemos que ainda, irmão, nós não estamos na grande tribulação. Muitas pessoas fazem essas afirmativas, irmão, mas não tem uma base bíblica, não tem um conhecimento das Escrituras Sagradas. Então o Apocalipse, ele é dividido em passado, presente e futuro. O Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, ele revela as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo naquele exato momento de João e as coisas que iriam acontecer depois. Mas, irmãos, nós ainda não estamos na grande tribulação. Nós sabemos que as coisas estão difíceis. Nós estamos vendo que a pandemia está aí, mas isso é apenas o princípio das dores. Ei, nós ainda não estamos na grande tribulação. E ele se refere ao cavalo amarelo
como se fosse o cavaleiro do Apocalipse. Mas vamos fazer a leitura aqui para nós ver. É Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8, que está escrito, olha o cavalo que ele vem fazer menção aqui. E havendo aberto o quarto selo, ouvi o quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte e o inferno. E o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte, com espada, com fome e com peste, e com feras da terra. Então, se esse cavalo que ele está fazendo menção, Léo, é o cavalo amarelo de Apocalipse, então pessoas têm que ser mortas com espadas. Pessoas têm que ser mortas com espadas. Também. E as feras da terra também têm que matar. Então, nós vemos aí que mais um ponto cai por terra, amados e queridos irmãos. E para finalizarmos, fazendo a análise dessa profecia, é que no trecho do vídeo, ele diz assim, não é para você sair de casa por nada. Mas eu fui ver aí um vídeo recente, nesse vídeo recente, ele vem querer explicar a profecia e abrir uma exceção. Ele fala assim, olha, não, você que for trabalhar pode sair de casa, você que for fazer coisa tal, pode sair de casa, que isso aí é um serviço essencial e Deus guarda. Mas no primeiro vídeo ele fala assim, não, ninguém pode sair de casa, tem que trancar, não sair de casa por nada. Tem que ficar trancado dentro de casa, irmãos, isso aí, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí depois ele vem com o segundo vídeo e fala assim, não, quem for trabalhar pode sair de casa. Então, querido, a minha preocupação não é com você que tem um conhecimento teológico, você que tem um conhecimento das Escrituras Sagradas, que não acredita, que tem a tua mente forte. A minha preocupação é com os novos convertidos, com pessoas que não têm o conhecimento bíblico e caem numa profecia dessa, acreditam numa profecia dessa. Irmãos, louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que as coisas estão caóticas, nós sabemos que as coisas estão difíceis, mas louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Nós não podemos sair falando, profetizando, falando as coisas sem Deus estar mandando. Eu não estou aqui para julgar o irmão, mas estou aqui para fazer a análise da profecia e falar que essa profecia não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Aí a pessoa não sabe o impacto com a profecia dessa causa. Também foi profetizado um tempo atrás sobre 3 noites de escuro. E crente acreditou, pessoas acreditaram, missionários acreditaram, pastor acreditaram. Não tem base bíblica. Aí tem pessoas que falam assim, não, irmão Leandro, mas as coisas de Deus se ensinam espiritualmente, mas se não tiver batendo com as Escrituras Sagradas é mentira. A profecia tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas. A profecia tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Se sair fora da Bíblia Sagrada, a profecia é mentirosa. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, irmão. Missionários deram crédito a essa profecia. Agora me diga uma coisa, se o povo de Deus que tem um conhecimento da Escritura Sagrada cai nessas conversas, imagine os novos convertidos, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. Eu não estou falando que dia 30 de março não é para você ficar em casa, nós sabemos que já tem o lockdown, fique em casa. Mas não com medo dessas coisas que esse homem falou, não. O olho não pode guardar você de nada. É a mesma coisa de você não obedecer a palavra de Deus e abrir a Bíblia no Salmo 91. O que vai guardar em você do mal é nós se arrependermos dos nossos pecados, se entregarmos a Cristo e vivemos a sua palavra. É isso que vai nos guardar do mal. Então nós vemos que na primeira profecia ele diz assim, não é para sair ninguém de casa. Mas depois ele vem justificar, fala, não, você que for trabalhar pode sair. Então isso aí, irmão, não acredite nessas falácias. Não acredite nessas coisas, pois louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois isso aí é pessoas querendo colocar pânico na igreja.
É pessoas que surgem, irmão, querendo usar as escrituras sagradas para querer colocar pânico. Nós sabemos que existe sim o dom de profecia e que existem homens e mulheres de Deus que profetizam muitas coisas da parte do Senhor, mas tem muitos que surgem para querer colocar pânico, para querer colocar terror e com profecias que não vêm da parte do Senhor. E por causa de um, todos pagam. Por causa de um, todos pagam. Todos são chamados de mentirosos. Por causa de um, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos pagam. Então, não acredite nisso. Não acredite nisso. Eu tenho toda a certeza e toda a convicção. Porque não bate com as escrituras sagradas. Não bate com a palavra de Deus. E Osé ele disse assim: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então você, meu querido, busque conhecimento nas escrituras sagradas. Busque conhecimento na palavra de Deus. Busque conhecimento na palavra do Senhor. Porque quando surgem essas profecias, eu e você temos que ir para dentro da Bíblia Sagrada. Eu e você temos que ir para dentro das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 30 de março, os irmãos vão ver que mais uma profecia vai cair por terra, como aconteceu aquela profecia sobre as 3 noites de escuro. Aconteceu as 3 noites de escuro? Não aconteceu. Por quê? Porque não condiz com a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que por se multiplicar a iniquidade, quanto mais passa o tempo, as coisas vão ficando piores. E a palavra de Deus vai se cumprir. Mas nós sabemos que em meio a essas calamidades se levantam muitas pessoas para falar muitas besteiras, para falar muitas coisas que não condizem com as escrituras sagradas. E muitas das vezes eu e você ficamos em pânico. Muitas das vezes nós acreditamos, irmão, tem pessoas que entram até em depressão. Tem pessoas que entram em crise de ansiedade. Tem pessoas que se desesperam. Tem pessoas, louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tiram a própria vida. Muitas pessoas chegaram até mim e perguntaram se era verdade ou se era mentira, em pânico, irmão. Eu dou glória a Deus por você que analisa e através da Escritura Sagrada não acredita. Mas tem muitas pessoas que acreditam. Tem muitas pessoas que acreditam. E esses homens que aparecem entregando essas profecias se intitulam como grandes homens de Deus. Eu não estou falando que toda profecia dele é mentira, não. Mas, louvar seu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso daí não é de Deus. Eu vi na internet que ele lançou umas profecias, aconteceu verdadeiramente. Mas essa daí não condiz com as Escrituras Sagradas. Não condiz com a Bíblia Sagrada. Não condiz com a palavra de Deus. Então eu e você temos que estar preparados para essas heresias, porque o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que estar estruturados nas Escrituras Sagradas. Nós temos que estar estruturados na palavra de Deus. Nós temos que ter conhecimento da Escritura Sagrada. É por isso que eu incentivo muito os obreiros, as obreiras, os irmãos aqui do Ministério Fazendo Discípulo, estudar, ler a Bíblia Sagrada. Tem entendimento da Escritura Sagrada, porque a Bíblia diz que a verdade, ela liberta da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem liberta de toda heresia. Nós vemos, já vou seu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesses últimos dias, amados e queridos irmãos, a heresia tomando conta do meio evangélico. E se nós não tivermos estrutura nas Escrituras Sagradas, nós caímos nessa falácia, nós caímos nessa mentira. Pois eu e você temos que buscar conhecimento da Bíblia Sagrada. Será verdade essa profecia sobre o dia 30 de março? Não, não é verdade. Não estou aqui para fazer julgamento sobre o irmão que profetizou, não. Mas a profecia, o conteúdo dela, não condiz com as Escrituras Sagradas. Não estou falando isso para você, nesse dia 30 de março, ir para os bares, você ficar no meio de rua, não. Não estou falando isso, não. Eu não estou falando para você viver à toa, não. Você e eu temos que viver a palavra do Senhor, viver em obediência à palavra de Deus. Mas o conteúdo dessa profecia não condiz com as Escrituras Sagradas. Então não acredite nessas falácias. Quando lançaram aquela profecia sobre
As 3 noites de escuro eu vim aqui na página e refutei aquela profecia. E aconteceu? Aconteceu nada. Porque não é de Deus, não é da parte do Senhor. Amém? Então que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Tenha convicção, tenha certeza que isso não é de Deus. Sabe o que é que Deus ele quer, irmãos? Dessa geração, Deus quer, ele quer arrependimento. Ele não quer que você unja a sua casa com óleo. Ele não quer que você faça todos esses rituais. O Senhor ele quer que você e eu nos arrependemos dos nossos pecados. Mais uma vez, o óleo não pode nos guardar de nenhum mal. Quem pode nos guardar do mal é a obediência à palavra de Deus. E mesmo os apóstolos da igreja primitiva, os profetas do Antigo Testamento, em obediência a Deus, muitos deles foram mortos de forma bárbara. Muitos deles perderam as cabeças. Muitos deles foram apedrejados, foram perseguidos. Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho é perseguição. Evangelho, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tribulação. Mas, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando os irmãos, essa profecia não é verdade porque, primeiro, ele manda ungir as casas com óleo, as roupas, as janelas. E o óleo não tem poder de guardar ninguém. O óleo não tem poder de guardar a minha casa, de me proteger de nada. Quem tem poder é Jesus Cristo. Quem tem poder é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O óleo na dispensação da graça era usado para orar nas pessoas, não para ungir objetos. Segundo, ele diz que aquele cavalo do dia 30 de março é o cavalo do Apocalipse. Não é, porque o cavalo do Apocalipse vai surgir na grande tribulação. E ele também diz na profecia que é para todo mundo ficar em casa, não sair por nada. Mas na segunda vez que ele vai se justificar, ele vai falar que algumas pessoas podem sair. Que Deus é esse? Que fala uma coisa, depois volta atrás e fala e abre exceção. Não. Então nós vemos que essa profecia, ela não é verdade. Não acredite. O Senhor ele quer arrependimento. O Senhor ele quer que você se firme na sua presença. O Senhor ele quer que eu e você confessamos os nossos pecados. O Senhor ele quer que a humanidade se conserte. O Senhor ele quer que a sua humanidade se aproxime dele em arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixa eu falar mais uma coisa da parte de Deus. Dia 29 agora vai ter o jejum. Vai ter o jejum nacional, vai ter o jejum aqui no Brasil. Mas jejum sem arrependimento, jejum sem abandono de pecado, Deus não recebe. Tem que se arrepender dos pecados. Tem que deixar o pecado para trás, para depois Deus receber o jejum e a oração. Tem que estar em harmonia com Deus. Tem que estar vivendo o evangelho. Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei! Para nós finalizarmos, Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11, 12, 13, 14 e 15 está escrito: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, se converter dos seus maus caminhos, olha o que é que acontece. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar.
Relavante, o reblandagasúpia. Sabe o que é que Deus ele quer, não só do Brasil, mas de toda a humanidade? Arrependimento. Aqui Deus ele vai fazer a promessa para Salomão, quando Salomão ele levanta o templo, que se ele cerrar o céu e não houvesse chuva, ou se ele ordenasse os gafanhotos para que consumisse a terra, ou se ele enviasse peste entre o povo, e se o povo, louvasse o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se humilhasse, e se o povo orasse, e se o povo se convertesse dos seus maus caminhos, então Deus ele ouviria dos céus, ele perdoaria os seus pecados e sararia a terra. Mas tem que haver arrependimento, tem que haver humilhação na presença do Senhor, tem que haver abandono das práticas ilícitas na presença do Senhor. Ou os irmãos acham que Deus ele vai receber jejum e oração nacional sem os líderes desses ministérios grandes pregar o arrependimento primeiro dentro das igrejas e pregar o arrependimento fora? Deus ele só aceita jejum com arrependimento. Ei! Relavante o replacema nagasúpia. Quando Jonas ele vai até Nínive e prega lá, Jonas ele manda Nínive se arrepender. E quando Nínive se arrepende, entra em oração e em jejum, aquilo que Deus ia fazer com aquele país, Deus ele não faz. Mas primeiro teve que haver arrependimento. Deus ele quer arrependimento do Brasil. Não adianta profecia para o povo ficar com medo, o povo se trancar, ungir a sua casa com óleo, não adianta. Deus ele quer arrependimento. Deus ele quer arrependimento. Deus ele quer arrependimento. Deus ele quer arrependimento. Jejum sem arrependimento não tem resposta de Deus. Não tem resposta de Deus. Não tem resposta de Deus. Eu tenho certeza que Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é através de tudo que está acontecendo. Eu não estou falando que esse vírus foi enviado por Deus, eu não estou falando isso. Eu não sei se esse vírus é um julgamento de Deus sobre a humanidade, eu não sei se foi inventado em laboratório, eu só sei que Deus permitiu. E quando Deus ele permite, ele quer tratar com o povo. Quando Deus ele permite, ele tem um ensinamento para cada um de nós. Mas nós vamos ver, amados e queridos irmãos, que diante de tanto sofrimento, o homem não tem se aproximado de Deus. Os irmãos têm visto pessoas se convertendo dos seus maus caminhos, pessoas deixando, se arrependendo de usar droga, pessoas se arrependendo do lesbianismo, homossexualismo, pessoas se arrependendo do adultério, da prostituição. Os irmãos se arrependendo da idolatria. Os irmãos vê arrependimento na face da terra? Não vê! Não vê! E Deus ele fala assim, olha, ele quer arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem que se humilhar na presença de Deus, tem que se humilhar na presença do Senhor, tem que se humilhar diante do Todo-Poderoso. Não adianta jejum. Ei, o presidente da República, naquele primeiro jejum, ele proclamou o jejum nacional, não foi, irmãos? E o propósito era: vamos jejuar para que essa pandemia venha cessar. Vamos jejuar para que Deus ia repreender esse vírus. Deus repreendeu? Que a mensagem tem que ser outra. Vamos se arrepender dos nossos pecados. Vamos se entregar a Jesus. Vamos viver o Evangelho. Vamos viver a palavra do Senhor. E dentro desse arrependimento, nós vivendo o Evangelho, nós vamos orar e jejuar. E Deus ele vai ouvir o nosso clamor. Deus ele pode ter misericórdia do nosso país.
Deus pode ter misericórdia da humanidade, mas não, vamos jejuar para Deus repreender esse vírus, mas não tem arrependimento. Cadê o arrependimento da humanidade? Cadê o arrependimento dos líderes espirituais que têm pensado só em dinheiro, só em grana? Cadê o arrependimento? Não tem arrependimento. Não tem arrependimento. Não tem arrependimento. E por causa disso, amado e querido irmão, por causa do ser humano não querer viver o evangelho, muitos são enganados com essas profecias. Não tem outra explicação. Eu e você, crentes cristãos, nós passamos semanas sem pegar na Bíblia, sem analisar a Bíblia. Aí quando aparecem essas heresias, nós acreditamos. Nós acreditamos porque não temos a estrutura bíblica. Não temos a estrutura bíblica. Não conhecemos a Escritura Sagrada. E dá vergonha, amado e querido irmão. Dá vergonha ver pastores, ver missionários acreditando nessas heresias. Ver obreiros acreditando nessas heresias. Falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu não estou falando de teologia, não. Eu estou falando de Bíblia. E é por causa disso, irmão, que nós somos presos pelas seitas. Nós somos presos pelas heresias. Nós somos presos pelos falsos profetas. Nós somos. Se eu lançar uma profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós fazemos a exegese de uma profecia pela Bíblia. Pela Bíblia. Até o nascimento de Jesus estava estruturado na Bíblia. Aí tem pessoas, irmãos, para acreditar nessas profecias, falam assim, não. Mas lá em... Se não me falhou a memória aqui. Em Amós, acho que é em Amós mesmo. Deixa eu ver aqui, amados e queridos irmãos. Tem muitos que para defender essas profecias, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amós. Muito assim, mas lá em Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Amós capítulo 3, versículo 7. Verdadeiramente a palavra do Senhor diz isso, mas diz assim, ó. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aqui Deus está falando sobre o castigo de Israel. Deus está falando sobre o castigo de Israel. Mas esse versículo, você entenda, irmão, que esse versículo não quer dizer que tudo que Deus for fazer, Ele vai revelar para os seus profetas. Ele vai revelar uma profecia em tudo que Ele for fazer. Ele não vai deixar de fazer nada sem antes revelar para os profetas. Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele não precisa revelar nada para mim e para você. Deus não está subordinado a mim e a você para fazer nada, não. Deus não está falando isso através desse versículo, não. Deus está falando sobre o castigo de Israel. Muitas coisas nós somos pegos de surpresa, amado querido irmão, muita heresia. Tudo que for acontecer com nós, Deus não vai revelar, não, amado querido irmão. Se fosse assim, nós sabíamos sobre o dia da nossa morte. Se fosse assim, nós sabíamos a totalidade de pessoas que já iriam morrer nessa pandemia. Nós sabíamos o momento exato dessa pandemia começar e o momento exato dela finalizar. Aqui que é isso? Heresia! Heresia! Eu não estou anulando aqui o dom de profecia. Deus, Ele usa servos e servos de Deus no dom da profecia. Usa sim. Mas eu estou falando aqui, querido irmão, que Deus Ele não precisa revelar tudo, não. Ele não está obrigado a revelar tudo, não. Aleluias! E por causa de um, todos pagam. Por causa de um, todos pagam. Por causa de um, todos dizem que
Por causa de um, muitos não acreditam no dom de profecia. Por causa de um, muitos dizem que todos os crentes são mentirosos. Por causa de um, muitos dizem que os crentes são bestas. Por quê? Porque revela essas coisas e não acontece. Não acontece. Não acontece. Aí, os cristãos são todos manchados por causa, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessas coisas. E eu e você temos que ter conhecimento bíblico para combater essas heresias. Eu não estou falando aqui que eu sou o dono da verdade. Eu não estou falando aqui que esse homem é um falso profeta, não. Eu estou julgando, fazendo um julgamento do conteúdo daquela profecia. E não bato com as escrituras sagradas. E uma prova é, dia 30 de março, você vai ver, não vai acontecer nada aqui no Brasil. Morte, está acontecendo morte. Nós sabemos aí como é que está a pandemia, está acontecendo morte. Ele falou, olha o que ele falou. Falou que as plataformas iriam noticiar isso. Ele falou que ia dobrar o número de acidentes. Ele falou que as pessoas iriam cair dentro dos mercados, dentro dos bares, ia cair também dentro dos supermercados. Então, se é de madrugada, como é que as pessoas vão cair dentro de supermercado, queridos? Qual é o supermercado que vai estar aberto de madrugada? Como é que nós vamos fazer uma compra de madrugada no supermercado? Me diga isso. Então temos que ter cuidado, querido irmão. Estou falando para você, não acreditar nas profecias, mas fazer uma análise se a profecia é de Deus ou não é. Aí tem pessoa que fala assim, mas irmão Leandro, para que não deixa isso para lá? Para que dar ibope para esse irmão? Por quê, irmão? Tem muitas pessoas que acreditam. E se Deus colocou o ministério em nossas mãos, se Deus confiou algo em nossas mãos, é para nós alertar o povo. Se você está nessa página, na Assembleia de Deus Fazendo Discípulos, é minha obrigação alertar você sobre esses acontecimentos, porque tem muitas pessoas que acreditam. Tem muitas pessoas que trabalham de madrugada, tem muitas pessoas que precisam, obrigadas a sair de madrugada, e por causa disso às vezes perdem o emprego. Muitas pessoas que trabalham em hospitais, até mesmo na linha de frente. Me diga uma coisa, essas pessoas que trabalham nos hospitais, essas pessoas que são urgentes, irmãos, pelo amor de Deus, dá tristeza, amados e queridos irmãos, dá tristeza, louvar seu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa abrir a boca para falar muitas coisas sem saber o impacto que uma profecia dessa causa, sem saber o impacto que uma profecia dessa ela vai causar. Eu não estou aqui para condenar o irmão e apontar o irmão, mas louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para alertar, para termos cuidado quando lançarmos alguma profecia. E essa profecia foi boa que ela teve data, dia 30 de março. Ela teve data. Então, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa profecia para o dia 30 de março é verdade? Não é. Não é. Porque a Bíblia, ela fala que não é. E julgar a profecia é bíblico. Julgar a profecia é bíblico. Olha o que é que diz aqui no livro. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Aqui no livro, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Porque tem pessoas que às vezes não têm conhecimento da Bíblia, aí fala que a pessoa não pode julgar a profecia. Pode sim, olha o que a palavra do Senhor fala no primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então é para ser julgado não o profeta, mas a profecia. Então nós estamos aqui fazendo o julgamento da profecia. Não estou falando que toda a profecia desse homem que lançou essa profecia é mentirosa, não. Estou falando que essa profecia, ela não condiz com a Escritura Sagrada. Essa profecia, ela não vai acontecer dia 30 de março. No dia 30 de março eu vou fazer mais uma live aqui e vou contar para os irmãos, e os irmãos vão ter a prova que não aconteceu. Então, querido, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você cuidado com a internet. Você cuidado com a internet, porque tem muitos homens que se intitulam homem de Deus, tem muitos profetas que se intitulam profeta de Deus, tem muitos pregadores que se intitulam pregador da palavra de Deus, mas com heresia, com heresia, com heresia. Então temos que ter cuidado, amém? E estamos com um número muito grande de pessoas aqui, graças a Deus, 40 pessoas ao vivo aqui, e que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. Vou estar apresentando alguns irmãos que estão aqui presentes em nome de Jesus Cristo. Vou estar apresentando alguns irmãos que estão presentes aqui. Vou estar terminando essa transmissão, amém? Nosso irmão pastor Antônio Alves,
nosso pastor regional, que Deus ele venha abençoar a tua vida abundantemente em nome de Jesus, profeta. Nossa irmã Marta Lúcia, que Deus venha abençoar em nome de Jesus Cristo a tua vida, mulher de Deus. Nosso irmão Beto Mendes, que Deus venha abençoar a tua vida também, abençoado em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Rogério Filho, que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Também nossa irmã Ana Santos, que Deus venha abençoar a tua vida, irmã, em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Sueli Nogueira, que Deus venha abençoar a tua vida, mulher de Deus. Nosso irmão Florentino Pereira, que Deus venha abençoar em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Bartolomeu, que Deus venha abençoar a tua vida. Nossa irmã Sônia Silva, que Deus abençoe a tua vida. Nossa irmã Mariana Oliveira, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui, nossa irmã Vânia Cláudia, que Deus abençoe a tua vida abundantemente em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem está mais aqui. Nossa irmã Jaqueline, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem está mais aqui conosco. Mandou a paz do Senhor. Nossa irmã Cícera Alves, que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus, abençoada. E tem mais irmãos aí, amém? Mas os irmãos não mandaram a paz, não colocaram nenhum oi aqui, estão só assistindo. Peço a você que compartilhe esse vídeo, amém, irmão? Estou aqui não querendo aparecer e querendo ganhar ibope nas costas do irmão, não. É responsabilidade de Deus. Irmão, quando surgia alguma heresia na igreja primitiva, os apóstolos combatiam aquela heresia. Os discípulos de Jesus combatiam a heresia. Jesus mesmo combateu as heresias dos escribas e dos fariseus. Então nós temos que estar preparados para combater essas coisas que têm surgido no meio evangélico, amém? Não sou o dono da verdade, quem é o dono da verdade é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas por pouco de conhecimento que nós temos da palavra do Senhor, nós entendemos que essa profecia, ela não condiz com a Escritura Sagrada e, portanto, se não está de acordo com a Bíblia Sagrada, não vai acontecer. Isso aí, pode ficar tranquilo, louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, porque a Bíblia, na dispensação da graça, não manda nós ungirmos objeto. Irmão, você não pode ungir objeto, ungir roupa, ungir gaveta, casa, não. Isso aí não existe. Isso aí era na antiga aliança. Na dispensação da graça temos o Espírito Santo. O óleo na dispensação da graça é para orar pelos enfermos ungindo com óleo, amém? O segundo ponto é que ele fala sobre o cavalo amarelo. Amém? O cavalo amarelo, ele vai surgir só na grande tribulação. E nós não estamos ainda na grande tribulação. Amém? E segundo lugar, é que ele fala no primeiro vídeo para não sair ninguém de casa. Aí no segundo vídeo já abre a sessão, falando que pessoas que iam trabalhar pode sair. Depois os irmãos vejam esse vídeo, podem analisar, amém? Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida dos amados irmãos. Mas existe, irmão. Existe o dom de profecia, sim. A palavra de Deus deixa claro que existe o dom de profecia. Só que tem muitas profecias que ela não vem da parte do Senhor. Então a profecia que não vem da parte de Deus, ela não vai se realizar, ela não vai acontecer. Aí essas profecias que não batem a Escritura Sagrada, nós temos que refutar. Senão, muitas pessoas pensam que os crentes é mentiroso, que os crentes não têm estrutura bíblica, que os crentes inventam coisas. Não. Essas coisas que não acontecem é porque não provém da parte do Senhor. A profecia que vem da parte de Deus, ela se concretiza, ela se realiza, amém? E que Deus venha abençoar. Amós capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Temos que ter conhecimento da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Mas não só das Escrituras Sagradas, mas também um conhecimento espiritual. Um conhecimento também no reino espiritual, um conhecimento também que não está na esfera humana, mas que está na esfera da oração. Aí, irmão, para nós finalizarmos, você vê que a coisa é tão estreita que ele vai ameaçar no vídeo que muitas pessoas que não acreditassem não iam chegar nem ao dia 30. Irmãos, pelo amor de Deus, nenhum de nós somos melhores do que os apóstolos da igreja primitiva e nem os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, amado querido irmão, eles profetizavam, Jeremias profetizava, ninguém dava crédito. E pessoas não morriam na hora, não. Pessoas não pediam a vida. Isaías também, Ezequiel,
meu amado e querido irmão, ameaçando as pessoas, querendo colocar uma coisa de goela dentro das pessoas, querendo que as pessoas sejam obrigadas a acreditar em algo que não vai acontecer. A tua casa é de Jesus. E Deus, Ele quer arrependimento. Ele quer arrependimento. Amém, queridos? Que Deus venha abençoar toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta tarde. Tenho certeza que Deus, Ele falou conosco através dessa palavra. E esse é um alerta para a igreja do Senhor, amém? Fica despreocupado. Somente ora e somente faça a sua parte. Não esteja em locais que sejam movimentados. Faça a sua parte, mas não fique acreditando nessa profecia, porque não vai acontecer nada disso. A tua casa é do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus venha abençoar a